começar a aula. Já começamos a aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu digo sempre assim porque eu não sei em qual horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Para vocês que estão presentes, boa noite. Então, vamos começar aí a nossa terceira aula, né, do curso de Gamificação para Ensino de Ciências. E, inicialmente, eu já quero falar um pouquinho das atividades que nós faremos, que alguns já começaram a fazer, outros já até terminaram, né? As atividades que devem ser realizadas na semana 3. Então, vamos compartilhar aqui a nova tela. Vou compartilhar o curso de gamificação, né? Vamos lá, então. Gamificação para ensino de ciências. Tá, e vocês estão na disciplina, né, gente? Semana 1, semana 2. Estamos na semana 3 agora. Tá aqui. Começou em 12 de outubro, né? Domingo. E termina neste sábado, dia 18, tá? Tem uma atividade valendo 10 pontos, então é importante que vocês fiquem cientes. Vocês estão vendo, gente? Tá tudo certo aqui? Semana 3? Estão vendo, né? Isso mesmo. Tá ótimo. Então, pessoal, assim como nas outras semanas, basta vocês seguirem o passo a passo que está aqui. Ou vocês usam os próprios hiperlinks nesses ícones aqui para poder acessar os conteúdos na ordem, tá? Ou vocês descem um pouquinho a barra e seguem realizando as atividades na sequência. Não tem muito mistério, não, tá? Inclusive, eu queria deixar uma dúvida com vocês com relação aos vídeos, porque eu fiz um acesso como aluno e percebi que alguns vídeos não estavam visíveis para mim. Depois vocês tiram essa dúvida para mim, por gentileza, tá, gente? Enfim, primeira coisa é o videozinho de orientação da semana. Sempre tem, né, como primeira atividade esse vídeo em que eu conto o que deve ser realizado durante a semana. Depois, deixei disponibilizado para vocês 10 artigos, porque nessa semana a ideia é a gente realmente dar uma encorpada no conhecimento que a gente tem sobre o que potencialidades, né? Estudos de caso, o que pode ser realizado para a construção do projeto final do curso, do nosso curso atual, né? Da disciplina atual, que é a gamificação para ensino de ciências. Então é importante que vocês vejam diversas possibilidades de utilização da gamificação em diversos contextos. Então, tem alguns artigos que tratam ensino de matemática, né? Tem alguns contextos que tratam de ensino de ciências, outros, aplicação da gamificação no ensino de física, no ensino de biologia, no ensino de química. Eu procurei trazer alguns artigos, né? 10 exemplares de artigos que abarca bastante metodologia, não somente metodologia, mas como também conteúdos distintos, né? Infelizmente não posso colocar aqui todos os artigos, até mesmo porque a gente não tem nem condições de ler todos os artigos. Mas qual a ideia que eu tenho com relação a esse brainstorm que vocês vão fazer lendo alguns artigos? É vocês passarem o olho, ver aquele artigo que enche os olhos de vocês, né? Que chame a atenção e você fazer a leitura. Por que não é obrigatório vocês lerem os 10 artigos? Cada artigo aí tem em média 25, 30 páginas. Se vocês lerem os 10 artigos, vocês vão ter uma leitura de 300 páginas. E, poxa, o nosso curso online, né, na plataforma, a proposta é que sejam 2 horas semanais na plataforma, mais 1h30 aqui comigo. Né? Então, poxa, eu não vou ser malvado a ponto de pedir para vocês lerem 300 páginas de artigos. É importante você ler o resumo, né? Não sei se vocês perceberam, mas quando vocês clicam no artigo ali, aparece um resumo em que você pode fazer a leitura daquele resumo ali. Se interessou vocês, segue a leitura, leia o artigo por completo. Se não interessou, passa para o próximo, né? Então, temos professores de ciências, de química, de física, de matemática. Então, se você, por exemplo, quer pegar mais focado em algo de matemática, ótimo, você tem ali uns 2, 3 artigos para você fazer a leitura de alguma gamificação nas aulas de matemática. Se você é professor de física, legal, tem 2 artigos ali que falam especificamente sobre ensino de física. Né? Se você quer, se você é professor de química, tem uns 2 artigos de química, uns 2 de biologia. Então, acho que atende um pouquinho de cada um de vocês. E além disso, né, deixo em aberto para essa semana que vocês pesquisem também outros artigos. Né? Vai nesses
buscadores aí da vida, né? E busquem artigos que tenham relação com a tua atuação profissional, né? Seja ela onde for, na coordenação, ou na pedagogia, ou em sala de aula mesmo, tá? Então, vocês estão livres para poder acessar diversas bibliografias, diversos artigos aí, tá? Depois de ler alguns artigos que você chamou a sua atenção, né, uns 2 ou 3 artigos ali, aí vocês têm essa aula agora, o item 3 é a aula de agora. Em seguida, vocês podem realizar a tarefa 3. Vou clicar aqui, ó. Clicar aqui para me levar direto para lá. Me levou para a atividade. Então, o que vocês vão ter que fazer, basicamente, gente? Ó, objetivo dessa atividade, vale 10 pontos, tá? De 0 a 10 pontos. O objetivo da atividade é elaborar uma proposta de aula gamificada individualmente ou em dupla. Então, vocês vão escolher aí o seu casca de bala, né? Vocês vão conversar entre vocês aí, conversa entre os pares, para definir as duplas certinho, tá? Volto a falar, eu falei no início da aula, né, antes da gente começar a gravar, mas volto a falar, por que em dupla e não em trio, em quarteto ou etc, né? Ou individualmente? Porque lá na frente vocês vão ter que escrever um artigo, né? O TCC de vocês é um artigo. Então é importante que seja em dupla, porque se você fizer em trio, alguém vai ter que ficar de fora na escrita desse artigo, porque a permissão é que faça, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, que o artigo seja escrito até em dupla, pode ser individual ou em dupla, tá? E como eu quero que vocês levem isso para o curso de vocês, né, é interessante que seja até no máximo em dupla. Vai que fica uma aula gamificada assim, fenomenal. Você fala, pô, eu tenho que aplicar isso, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, quero levar isso para o meu TCC. Perfeito. Já iniciou o processo aqui. Na próxima disciplina que vocês vão ter de metodologia de pesquisa, vocês já podem, vocês já vão ter algo preparado para apresentar para o professor de vocês, né, dessa disciplina da construção do projeto de pesquisa de vocês, tá? Enfim, vocês vão ter que fazer, né, utilizando princípios de gamificação, tá? Instruções. Primeiro, conversar com seus colegas de turma e definir sua dupla, ou fazer individualmente, para a realização da presente atividade que culminará na apresentação do projeto final, semana que vem, tá? Inclusive, já vou antecipar, tá? Semana que vem, você não vai ter praticamente nada. O que vai ter é o seguinte, o videozinho que tem lá, né, explicando o que deve ser feito na semana, vai ter somente a atividade, entende? Porque eu penso que essas 2 horas vocês vão gastar preparando a apresentação de vocês, tá certo? Então a ideia é essa, vai ser só o videozinho e depois a apresentação do projeto que vocês vão fazer para mim. Então semana que vem, quem vai dar aula no caso são vocês, tá? A gente dentro dessa atividade da semana que vem, eu vou pedir para vocês inserirem o nome de vocês. A gente vai fazer eu faço um sorteio. Acho que não precisa nem de sorteio, não, gente. Na minha opinião, não precisa de sorteio, não. A gente já inicia aqui e durante a aula mesmo eu posso. Tem que estar tudo pronto, né, gente? Tem que estar preparado para a apresentação, semana que vem, né? Então, durante a aula mesmo eu falo, Fulano, né? Quando eu bater o olho na chamada ali, eu já vou falar, Fulano, vocês podem apresentar primeiro. E aí vocês apresentam, tá? Agora, Ciclano, você é o segundo grupo, né? A gente define ali na hora mesmo e vocês já chegam e fazem a apresentação de vocês, tá? E lá vai ter a descrição certinha, né? De o tempo de apresentação, quais são os critérios que vocês serão avaliados. Podem ficar tranquilos que isso aí eu vou disponibilizar para vocês no domingo, tá bom, gente? Vocês poderem fazer essa atividade com tranquilidade. Vocês vão ter aí segunda, terça e o restinho de quarta para finalizar essa apresentação, mas vocês já podem já iniciar, uma vez que vocês tenham feito a atividade dessa semana, já podem iniciar a criação dos slides de vocês, né? Do Canva. Eu utilizo muito o Canva para fazer minhas apresentações, em slides, então já pode preparar uma apresentação em slide para que vocês traga para a gente essa aula gamificada que vocês estão elaborando, tá bom? Então, basta utilizar o modelo editável disponibilizado nessa atividade, que está aqui embaixo, tá vendo? Template da semana 3. Não vou abrir não, tá? Mas saibam que aqui é o template, vocês vão clicar aqui, fazer o download,
e vocês, em dupla ou individualmente, vão preencher isso aqui. Lá, ele já, cada tópico que vocês precisam preencher, ele já vem logo abaixo uma descrição o que eu espero que vocês façam naquele tópico, tá? Então, vocês vão abrir, apagar essa informação, que seria uma orientação do que deve ser escrito ali, né? Então, vocês vão apagar aquela orientação e escrever e desenvolver a aula gamificada que vocês pretendem apresentar para mim na semana que vem, tá bom? Após o preenchimento, e tem 3 aqui, né? O passo a passo para vocês finalizarem. Após o preenchimento do documento, salvar o arquivo em PDF e apenas um dos integrantes deverá submetê-lo nessa tarefa. Não precisa duplicar. Eu faço parte da dupla, então mando. Não, porque no próprio documento já vai ter o nome da dupla, né? Dos integrantes ali da dupla. Então não precisa os dois mandarem, basta que um mande, depois eu corrijo a atividade e a nota vai para as 2 pessoas, tá? Quais são os critérios de avaliação? Clareza dos objetivos, conteúdos e metodologia. Então, vou avaliar a questão de conteúdo em si, tá? Aquilo que foi escrito. Aplicações de elementos de gamificação, então tem que deixar muito bem claro quais são os itens, né? Quais são os elementos de gamificação que serão utilizados, dos games, né? Os elementos dos games que serão utilizados na sua aula gamificada. E não somente isso, eu preciso entender como que esses elementos serão utilizados na sua aula. Então, não basta você colocar lá, por exemplo, que nós vamos utilizar pontos, níveis e a recompensa, sistema de recompensa para nossa aula gamificada. Tá, você explicou o quê? Nada. O que eu vou entender que você está fazendo? Nada. Então, é importante vocês deixarem bem claro, né? Será criado um sistema de pontuação, onde, respondendo as questões corretamente, ganha X pontos, respondendo parcialmente correto, ganha X pontos. Quando atingir tal pontuação, ou grupo, né? Se for grupo ou se for individual, mas vamos supor que a atividade seja em grupo, o grupo receberá uma insígnia de, né, pesquisador. E com a insígnia de pesquisador, ele consegue acessar as novas perguntas mais complexas. Então, assim, é importante vocês explicarem como os elementos dos games serão aplicados, não somente quais elementos vocês vão utilizar, tá bom? Então, também vale de 0 a 2,5 pontos. O uso pertinente de ferramentas digitais ou materiais, porque não necessariamente a gente vai ver que em alguns artigos aqui, né, que a gente vai expor, a gente vai fazer 3 estudos de caso hoje, só 3, tá? Vou ficar devendo de matemática, mas pelo menos eu coloquei mais artigos de matemática do que das outras disciplinas, tá? Mas vou ficar devendo o estudo de caso da matemática, tá, galera? Então vai ser um de física, um de química, um de biologia. De matemática, aí tem mais artigo lá para... Tem um número maior lá de possibilidades de vocês lerem e encontrarem algo que interesse vocês. Então, vocês podem utilizar não somente ferramentas digitais, né? Vocês podem utilizar também coisas físicas. Vocês vão ver aí alguns estudos, algumas situações analisadas, que a gente pode utilizar cards, a gente pode utilizar... vocês podem utilizar e devem utilizar o Espaço Maker para construir alguma coisa, né? Alguma coisa de montar, alguma coisa de quebra-cabeça. Tem várias possibilidades, tá? Que podem ser utilizadas com materiais físicos, não precisa ser necessariamente, né, digital. E por último, organização, linguagem, formatação adequada, tá? Aqui tem mais a ver com a parte linguística, né? Se você organizou bonitinho, está bem estruturado textualmente, tá? Então, aí também avalio de 0 a 2,5 pontos. Tá bom, gente? Essa atividade tem que ser feita até sábado. 11 horas e 59 minutos do sábado, tá bom? Porque domingo começa já o novo ciclo. É isso, minha gente. Deixa eu voltar aqui e ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu botar aqui na semana 3. Não, semana... Aqui. Semana 3. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês. Sim. Uma pergunta, galera. Porque eu acessei como aluno e esse vídeo aqui, ó,
Não estava aparecendo. Vocês, quando acessam a plataforma, né, aí o AVA, esse vídeo aparece para vocês assim, para clicar e passar o vídeo? Boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Ricardo. Responda aí, por gentileza, alguém. Deixa eu ver aqui na webconferência aqui para ver se vocês estão respondendo na mensagem. E aí, gente? Responda aí, por gentileza, alguém ativa o microfone e responda. Esse vídeo que está aqui, ó, ele aparece Lopes, para vocês professor de... clicarem, passar? Aparece para mim. Perfeito, perfeito. Eu só estava com receio de não aparecer para vocês, porque quando eu acesso como aluno, não está aparecendo para mim. Deve ser algum defeito da plataforma, não sei exatamente o porquê. Tá ótimo. Então, ó, na sequência, hein, gente? Temos o vídeo aqui de apresentação da semana, tem os 10 artigos aqui. Só pelo título dá para saber se te interessa ou não. E aí, se você quiser saber detalhes, você clica aqui e vê o resuminho, tá? Aí hoje, aula síncrona, depois eu vou disponibilizar essa aula aqui, tá? E vem a tarefa da semana que vocês precisam fazer, aqui tem a descrição. Tira a dúvida da semana, se vocês tiverem dúvida na semana, é só vocês entrarem aqui e digitar a sua dúvida, tá? E aqui é a última semana, que vai ser a semana da atividade final, vale 60 pontos, tá, gente, a apresentação. Então, por gentileza, vamos focar bastante de domingo em diante, tá bom? É isso. Deixa eu voltar agora para a apresentação. Tá ótimo. Então, finalizamos aqui a semana. Pessoal, quando a gente analisa, né, a situação no Brasil de modo geral, eu falo muito de Linhares, porque Linhares está numa situação muito ruim, né? Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas, pô, Linhares, das cidades que a gente tem aqui do interior do Espírito Santo, Linhares é uma das que tem, tá, acho que no top 3 de arrecadação, né? Tem muitas empresas aqui, então produção de cacau, produção de pimenta do reino, de mamão. É muito rica, uma cidade muito rica, né? Produção de móveis, tem a VEG aqui que produz motor, né? Então, é uma cidade muito rica. Apesar disso, ué, não está aparecendo a tela, não? Vocês estão vendo a apresentação aí, gente? Tá aqui, artigo 1. Sumiu, né? Deixa eu cancelar e botar de novo. Vamos lá. Compartilhamento de tela. Foi iniciado. Ué, gente, estranho. Estranho, não está compartilhando minha tela. Eu vou botar compartilhar a tela toda. Só vai ficar enchendo o saco aqui que o WhatsApp às vezes pipoca. Vocês vão ficar vendo toda hora alguma notificação chegando. Deixa eu tentar então colocar compartilhamento de tela inteira. Ver se vai. Janela. Janela. Tela inteira. Vamos ver se vai. Aí tá indo, né? Vocês estão enxergando aqui, gente? Então, né? Agora tá. Só não é tão legal, né? Porque o interessante é vocês verem somente o conteúdo. Mas vamos lá. Se só assim que tá dando certo, vamos seguir assim mesmo. O que acontece? A gente Linhares, então, é uma cidade de interior que, poxa, tem uma arrecadação boa, assim, para o número de habitantes, arrecadação boa. E assim, o que mais me assusta é que de 81 municípios do Espírito Santo, 80 e poucos, tá? Eu posso errar aí na segunda casa decimal. De 80 e poucos municípios, Linhares se encontra na posição 70 e alguma coisa. Né? Ou seja, está acima, está à frente somente de cerca de 10 municípios, quando se trata de IDEB, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, né, no Brasil. Se você vê também PAEBs, qualquer um tipo de avaliação
interna ou externa da educação, Linhares se encontra numa situação muito ruim. Se a gente pegar em nível nacional, né, porque tem gente que também é de outros estados aqui, se você pegar no nível nacional, você vai ver que, assim, todos os estados, independente da sua região, sul, sudeste, norte, todos os estados, em nível nacional, em nível internacional, se encontra abaixo do básico. Ou seja, os alunos eles estão aprendendo ciências menos do que deveria, tá? Pega o PAEBS aí, avaliação de física, que é a minha área, os meninos sabem abaixo do básico. Coisa de 70% dos alunos estão aprendendo abaixo do básico. Eu entendo que transformação de ensino vem por políticas, principalmente por políticas públicas. Eu entendo dessa forma, sabe? Tem que ter investimento, não dá para você, por exemplo, empurrar os alunos para dentro da sala de aula em tempo integral, sem dar uma estrutura digna, sem dar uma alimentação digna, sabe? Sem dar laboratórios, seja de informática, de física, química, biologia, de ciências, de matemática, que atenda ao aluno que está ali em tempo integral, né? Com atividade física, atividade lúdica, etc. Mas enquanto não vem, infelizmente, enquanto não vem esse suporte, via iniciativa pública, a gente aqui na ponta da faca, a gente tem que fazer alguma coisa. E assim, eu entendo que o ensino como está é ruim, né? É bom em diversos aspectos. Existem bolhas, situações em que funcionam muito bem, né? Mas a gente está vendo. Os dados mostram que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar um pouco essa realidade, tá? E uma coisa que pode ser feita pontualmente é a gente talvez dar um pouco mais de engajamento para esses estudantes, sabe? Ânimo para, porra, eu vou estudar. Não, eu vou para essa aula maneira. Não, aqui eu me sinto à vontade, entende? E aí você dá um pouco mais de gás nesses alunos que às vezes estão numa situação de vulnerabilidade, né? Tem muito aluno que, por trauma, né, eu conheço várias pessoas, inclusive conhecidos meus, que por trauma, na época deles, saíram da escola, entende? E a gente precisa fazer isso. E aí, todos os artigos que vocês vão ver aqui, vocês vão ver que assim, o resultado foi similar, né? A gente teve um acréscimo em nível de aprendizagem e a gente também teve um acréscimo ali no nível de interesse, ou pelo menos numa opinião do aluno, na concepção dele, foi melhor para ele, né? Vamos ver, a gente vai analisar os dados aqui. Então, o artigo 1A, que eu disponibilizei para vocês, traz uma proposta para o uso de RPG no ensino de física, denominado A Vingança de Newton. Assim, na minha cabeça, eu que sou professor de física, eu achei genial a ideia, porque Newton ele é questionado, né, quando no meio científico, né, não que ele seja questionado diretamente, mas os cientistas que vêm a posteriori questionam a validade das leis de Newton, né, da mecânica newtoniana, da física newtoniana. E aí ele trouxe isso para debate em sala de aula. O RPG em si, eu não sei se alguém de vocês jogou RPG, mas RPG, na minha concepção, ele tem muito a ver com a sala de aula. Como é que funciona o RPG, o jogo em si? Você tem um mediador que chama-se mestre. Tá? O mestre dita as regras do jogo, né? Quem é que vai ditar a regra do jogo numa aula gamificada? É o professor. Ele vai buscar uma referência de um artigo, vai buscar lá no database da Cielo metodologias ativas, vai trazer uma aula que algum outro professor já aplicou e ele vai aplicar no seu contexto, né? Nesse contexto, ele pode mudar as regras, colocar as regras dele, né? Já começar a gamificar a sua aula. Primeira coisa, tem que ter regras muito bem claras, muito bem definidas. Então, ali dentro, né, do RPG, os participantes eles têm a capacidade ao resolver certos enigmas, passar de testes, enfrentar o inimigo, né? Ele ganha pontuação. Quando ele ganha pontuação, ele sobe de nível, né? Isso pode ser utilizado também na gamificação da sala de aula, né? Você tem toda a questão de, poxa, você pode estabelecer pontuações para pequenas metas que sejam atingidas.
Então, RPG tem muito a ver com a sala de aula e a gamificação aplicada no contexto de sala de aula. E no final ainda, no RPG, se você, sei lá, derrota o dragão, se você completou uma missão, completou a meta final, né? A meta final, você ganha recompensa. Normalmente é um baú de tesouros que você abre, aí tem uma nova arma, tem uma nova adaga, uma nova... Para o desafio ser resetado e você continuar numa nova aventura, num novo capítulo desse enredo. Cara, eu achei genial. Quando eu li o artigo, né, eu fiquei com dúvida em alguns aspectos, tipo, poxa, como que isso foi aplicado, né? Acho que faltou algumas informações, mas eu achei muito genial, tá? Então, em resumo, vou ler aqui para vocês. Em resumo, esse artigo, né, usa o RPG como metodologia ativa no ensino de física moderna, efeito fotoelétrico. Inclusive, a física newtoniana não explica o efeito fotoelétrico, o que é muito legal, sabe? Por isso que ele botou a vingança de Newton, né? O jogo A Vingança de Newton promove a aprendizagem investigativa e colaborativa, então todos precisam ajudar ali no processo, porque cada personagem ele conseguiu colocar uma pontuação para cada personagem. Então, quando você entra no jogo, né, de acordo com as regras estabelecidas, você vai escolher um personagem. Você pode ser Marie Curie, você pode ser... Eu não me lembro os outros personagens, mas são personagens reais, né, reais da história da ciência. E aí, ao escolher um personagem, aquele personagem tem um grande atributo em um certo aspecto. Então, ela é boa em intuição, o outro é bom em experimentação, o outro é bom... Cada personagem tem uma pontuação diferente, né? E as descobertas, né, são todas decididas no dado. Então tem um pouquinho de sorte e tem um pouco de colaboração. Essa personagem vai ter o fator sorte também, que você tem que rolar o dado para você conseguir uma informação nova do professor, né, que seria o mediador dessa situação, seria o mestre, né, do RPG. E aí você rola o dado. Mas se você é ruim naquele aspecto, é melhor você deixar para ver do seu colega. Seu colega é bom em intuição, por exemplo. Então, pela minha intuição, professor, queremos essa resposta aqui. Rola o dado, sou bom em intuição, eu adquiro informação para o grupo. Então, isso gera uma relação social muito boa, muito construtiva ali. Eu achei muito criativo. Eu que gosto de RPG, então, achei bem criativo. Por isso que eu trouxe esse artigo para vocês. E, como base teórica, né, Piaget e Vygotsky, que não podia ser Vygotsky, construtivismo e interação social. Muito presente nesse artigo, tá, gente? E os resultados apontam maior engajamento e compreensão conceitual. Os alunos ficaram muito engajados nisso aí, tá? Ainda analisando esse artigo, né, na metodologia utilizada, tem uma abordagem mista, né, de pré-teste, pós-teste em escala Likert e questionários quantitativos, entrevistas que eles realizaram, tá? Então, o que acontece? Vocês podem utilizar muito isso no produto que vocês forem criar aqui no curso. Eu já não estou nem falando da disciplina, estou falando do curso, tá? Escala Likert é muito utilizada no meio acadêmico, não sei se vocês conhecem, mas qualquer escala que tenha de 1 a 5, né? Você pode botar com rostinho, por exemplo. Você pode botar como concordo muito, concordo pouco, e escalas intermediárias entre isso. Por exemplo, você pode botar assim, ó, considerando 1, concordo nada, e 5, concordo em tudo, né? Em todos os aspectos. 1, concordo nada, 5, concordo com tudo. Aí você bota intermediários. Concordo parcialmente, discordo parcialmente e neutro, né? Qualquer coisa que tenha essa escala é chamada de escala Likert, tá? E essa escala Likert ela pode ter vários formatos. Rostinho é a escala Likert. De certo modo, as estrelinhas também são escala Likert, né? Quando você dá a estrelinha lá na avaliação do Uber, né? Então, tudo que tem essas 5 gradações, você pode utilizar muito isso. Exemplos de aplicações, tá? Gente, nesse primeiro artigo a gente vai discutir mais profundamente, nos outros a gente passa mais batido, tá? Porque são coisas que se repetem, tá? Mas como apareceu aqui escala Likert, essa metodologia aqui utilizada, eles utilizaram questionários com escala Likert, é importante eu falar isso para vocês, até mesmo para vocês pensarem na hora de fazer a aula de vocês, né?
Então, a escala Likert pode ser utilizada para você medir a opinião dos alunos, né? Porque você não precisa necessariamente numa abordagem dessa, numa pesquisa que você esteja desenvolvendo com os alunos, você não precisa necessariamente avaliar o conteúdo, não, tá? É opcional avaliar o conteúdo. Assim, dei uma aula de física moderna, usando aqui a minha aula gamificada, né? A vingança de Newton. Beleza. Eu posso querer avaliar no meu recorte, eu posso querer avaliar somente o grau de motivação dos alunos. Então, olha o que você poderia fazer, tá? Já que ele usou um pré e um pós-teste, ele poderia iniciar no primeiro questionário falar assim: você gosta de física? Você gosta de física moderna? Você gosta das aulas de ciências? Você é uma pessoa que tem interesse por filmes científicos? Você acha que Newton faz uma escala Likert? Gosta de física? Concordo totalmente, discordo totalmente. Aí você bota os valores intermediários. Ou você pode botar na escala Likert assim, ó: gosto muito, gosto pouco, indiferente, não gosto, odeio. Né? Você pode botar assim. Pode botar nessa escala. Né? Não necessariamente com essas palavras, mas você pode botar algo parecido. E aí você pode fazer um recorte, né, das suas informações, dos dados que você quer ali, focado em saber o grau de opinião dos alunos. Aí se você, depois de aplicar a sua aula gamificada, você reaplica esse mesmo questionário. Deixa passar um tempo, deixa passar uma semana, reaplica. E aí você tem o pré e o pós. Você pode comparar a evolução da opinião. Veja bem, eu não estou avaliando o conhecimento dele, mas só o fato dele falar: caraca, eu gosto disso, você já é um indício que você está fazendo algum mecanismo na cabeça desse aluno mudar, tá? Isso a longo prazo pode fazer ele vir a, sei lá, ser um cientista, talvez, entende? Coisa que a gente já teve aqui, né? Teve uma aluna que participou do projeto comigo e tal. Ela, pô, orgulho danado. Eu já falei isso para vocês, não vou repetir não. Mas ela tá fazendo física hoje porque participou desse projeto, quer fazer astronomia. Ela quer fazer física e astronomia lá na USP, né? Porque ela passou a gostar daquilo ao participar do projeto. Você pode fazer a mesma coisa com uma aula gamificada. Às vezes a aula gamificada pode ser tão boa, você pode transformar a vida do seu aluno, tá? O artigo não deixa muito bem claro o que foi feito com essas entrevistas, né? E nem os questionários, infelizmente, eles deixaram a desejar. Mas, ok. Dentro da metodologia, eles utilizaram personagens históricos. Eu falei, Marie Curie, eu acho que tem também... eu não vou lembrar, gente. Infelizmente não vou lembrar, mas tem alguns personagens históricos aí da ciência, tá? Desafios e salas temáticas. Essas salas temáticas são como se fossem níveis não, como se fosse desafios, tá? É isso, são desafios. Então, cada sala temática é um novo desafio. Então, essa aula gamificada, ela tinha 4 capítulos, vamos colocar assim, 4 desafios. E aí, cada desafio, eles tinham que jogar lá o RPG, conversar entre eles, conseguir informações e tal, para vencer aquele desafio, aquela sala, né, que eles chamam de sala. Depois partia para a próxima, sequencial. Em cada sala, tinha que aplicar novos conhecimentos, trazer novas informações, usar a habilidade de cada um dos personagens, né, os atributos positivos de cada um dos personagens, para em conjunto eles chegarem à resposta. Tá? E depois passava para o próximo nível. E assim ia evoluindo. Tá? Então são 4 salas, 4 desafios que tinham que fazer. Tá? Os elementos de jogos utilizados, regras. Aliás, regra pra caramba. RPG tem regra pra caramba. Narrativa, então tinha toda uma história, um enredo ali. Né? Pontuação. Cooperação, muito, muito intenso nesse tipo de jogo. E os feedbacks ali que ocorriam em tempo real. O aluno acertou, já ganha ali. Pá, errou a pergunta, já, né? E nesse caso, o professor é o mediador da coisa toda. Ele atuava como mestre da partida. Eu achei muito legal.
esse trabalho produzido. Tá? E resultados obtidos. Uma pena, tá? Que eles não... Cara, eu não sei qual foi a deles. Eles não apresentaram os dados. Não apresentaram. Poxa, teve questionário pré e pós. Por que não mostrar pra gente? Né? Ó, no questionário prévio, tantos alunos responderam isso, tantos alunos responderam aquilo, tantos... E no pós, tantos alunos responderam isso. Tomem esse cuidado, gente. Por gentileza, na hora que vocês forem construir o trabalho de vocês lá, o artigo de vocês, para o leitor, eu me senti incomodado com o leitor. Por quê? Porque eu gosto de, como professor de ciências exatas, eu gosto de analisar. Além de saber o relato, que é importante, do pesquisador, eu também quero, eu quero saber se aqueles dados foram interpretados corretamente. Não é nem corretamente, a questão não é nem corretamente, eu confio muito nos pesquisadores. Mas às vezes, ele não enxerga uma coisa que eu poderia enxergar ao analisar os dados. Entende? Vai além de você querer comprovar se o cara está certo ou não, se ele fez besteira ou não. Está além disso. Mas às vezes você olha uma informação e você fala, caraca, isso aqui é um dado importantíssimo. E ele não falou disso. Exemplo, num questionário o aluno fala que gosta muito de... deixa, vamos passar adiante, senão tem outros 2 artigos para a gente discutir, que a gente vai ficar muito tempo nesse aqui. Vamos adiante. Então, dentro dos resultados, potencial elevado na motivação e engajamento dos estudantes, ganho de aprendizagem, verificado em conceitos físicos complexos. Então, assim, física moderna não é fácil, ainda mais para ensinar para alunos do ensino médio. Tá? Então, você trazer e conseguir ensinar isso de uma forma lúdica e divertida é muito bom. Porque, normalmente, quando você tem um conteúdo pesado como esse, os alunos morrem, né? Hipoteticamente, não, morrem no sentido de que eles ficam exauridos com a informação, com o excesso de informações, e eles ficam desanimados, né? Ficam desmotivados. Então, você conseguir pegar um assunto complexo, pesado, e tornar isso divertido, cara, fenomenal. É o melhor ganho que você pode ter numa aula complexa, como uma aula ensinando física moderna, tá? Então, os alunos perceberam o aprendizado como algo divertido, e você fortaleceu muito o trabalho em equipe e da autonomia intelectual, tá? Esses foram os resultados apontados pelo artigo. Uma pena que eles não apresentaram os dados para a gente. Eu queria ver um gráfico, eu sou doido para ver um gráfico no artigo. Eu vou direto nessa parte. Eu quero saber, assim, como é que estava o pré, como é que estava o pós. E eles falaram um pouco também da entrevista. As entrevistas, os alunos falaram isso. Pô, mas e o recorte? O que o aluno falou na entrevista? Entende? Eu gosto de ouvir esses relatos, porque às vezes você descobre diamante nisso. Tá? Ainda aqui no artigo 1, aí eu queria até lançar para vocês algumas coisas, né? Cara, quais são os desafios? Isso aqui tem uma interrogação, tá? Tem uma interrogação, depois eu corrijo isso. Quais são os desafios para aplicar uma metodologia como essa no ensino? Como que fica o tempo de planejamento e aplicação dessa metodologia? Né? E a gente consegue aplicar isso para grande grupo? Faltou ele explicar também no artigo como que ele fez. Foi um grupão só, dividiu em pequenos grupos, tinha alguém auxiliando ele, porque o mestre, num RPG, o mestre é que dá todas as informações para o grupo, né? Olha, vocês estão numa sala escura, vocês enxergam uma luz piscando, que está a 5 metros de distância. Ele vai descrevendo todas as informações para você entender o ambiente, né? E faltou isso no artigo, né? Ele montou um grupão, né? Como que vocês acham que dá para aplicar isso na realidade nossa? Vocês querem? Alguém quer falar, gente? Abrir aí para vocês participarem também, para não ficar só eu falando. Vocês estão tímidos hoje, né? Vou facilitar a pergunta, hein? Vamos lá.
vocês acham, né, que dá para aplicar num grande grupo uma prática como essa? É um desafio grande. Então, eu não estou conseguindo compartilhar somente a apresentação slides. Eu vou ter que realmente compartilhar minha tela inteira. Então, vamos lá. Vamos dar sequência então, galera. Vamos para o segundo artigo. Tá? Vocês estão tímidos hoje, não querem participar. Se tiverem com vergonha, gente, digita aqui no chat também. Digita no chat, depois eu volto aqui. Passando um pouco mal hoje, gripado, tossindo. Aí nem tô a fim de falar. Não, sem problema. Tem problema não, tá? Então, assim, na minha concepção, vou falar por mim então, já que vocês estão tímidos, né? Na minha concepção, é um desafio muito grande você conseguir sozinho lidar com tantos grupos e você ser a fonte de informações. Eu percebo isso porque, assim, você passa uma situação, por exemplo, lista de exercícios, você separa a turma em 8 grupos. Já é complicado, porque você está tirando dúvida de um aqui, já tem 2, 3 grupos já precisando de ajuda, né? Já é complicado. Então, ele ser a fonte de informações é uma coisa, assim, absurdamente difícil de você colocar. Isso daria muito certo num contexto em que você tem um monitor, você tem mais alguém que possa te ajudar no processo. Mas imagino que fazer sozinho isso é um baita de um desafio, tá? Vamos lá. Primeiro estudo de caso foi, tá? Vamos para o próximo. O segundo aqui eu vou pegar de química, tá? Foi o artigo 8 que eu botei aí para vocês explorarem, né? O 8º artigo. Para quem é de química aí, é uma possibilidade boa. Gamificar utilizando bingo. Então, nesse artigo aqui, a autora coloca, eu vou ler o título aqui, na gamificação e ensino de química, uso do bingo dos elementos como recurso didático para aprendizagem em química. Então, a ideia é muito boa, tá? A ideia do faça você mesmo. Então, a professora coloca os alunos para fazer as cartelas, para fazer os bingos. Então, a ideia de cultura maker é essa, tá, gente? Cultura maker não exige você ter óculos, realidade virtual ou simplesmente impressoras 3D. Não é necessariamente isso, tá? Cultura maker tem a ver com as pessoas colocarem a mão na massa, de fato. Isso é colocar a mão na massa. Óbvio que vocês podem utilizar aqui o espaço maker que vocês já conheceram. Pode. Obviamente. Inclusive, eu aconselho vocês utilizarem o espaço maker. Esse bingo que foi feito aqui, ó, poderia ser muito bem feito em cartelas em madeira, um corte na madeira, ou corte a laser, ou placas metálicas, ou tem várias possibilidades, tá, gente? Você pode utilizar o espaço maker aqui para poder desenvolver essas coisas, tá? Então, inclusive, é algo que daria um gás extra aí no trabalho de vocês. Mas você pode também utilizar recursos de baixo custo, igual foi utilizado aqui, tá? Então, em resumo, uso de gamificação para tornar o ensino de química mais atrativo e significativo. Então, consegue trazer esse clima de diversão ali na aula de química. Né? Aplicação de bingo dos elementos como estratégia para ensino da tabela periódica. Foi aplicado a um grupo pequeno, somente de 23 alunos do primeiro ano do ensino médio, de uma escola pública de Tefé, tá? É Amazonas, né? E aí, o que acontece? Fica aqui uma crítica também. É interessante a gente aplicar a uma amostragem maior, tá, gente? Por quê? 23 alunos somente não tem validade estatística, tá? Tudo vale, para ser bem honesto, assim. Não queira também fazer um monstro que você não dá conta depois de analisar os dados. Exemplo, você dá aula para, sei lá, 6 turmas de primeiro ano, 40 alunos, sei lá, 200 alunos ali na sala de aula, né?
e aí você vai aplicar os 200 alunos. Cuidado, por quê? Você não está fazendo um mestrado, entende? Você pode fazer com 200? Ótimo, faz com 200. Porque você pega uma situação, um grupo mais heterogêneo e, estatisticamente falando, seus dados terão mais validade, tá? Mas não vamos criar um monstro que vocês não dão conta depois. Lembre-se que vocês estão fazendo um TCC, para construção de artigo, como vocês estão vendo, não precisa ter muito aluno, tá? Mas, professor, você falou que não vai ter validade estatística. Não vai ter validade estatística. Mas é produção de conhecimento igual, tá? É igual. Só de você pegar algo que foi feito e replicar no seu contexto, já está valendo. Exemplo, isso aqui foi aplicado no primeiro ano. Mas só que, pô, na escola que eu atuo, é a ementa do terceiro. Legal, você vai aplicar no outro contexto. Eu aplico, foi aplicado no primeiro ano. Será que esse material sendo aplicado no oitavo ano funciona? Já é uma hipótese, sabe? A partir da hipótese, você cria os mecanismos e tal, e você já consegue trazer um conhecimento novo. Olha que interessante, temos um artigo que fala que aplicar essa metodologia de gamificação no primeiro ano funciona, no oitavo também, entende? E aí você dá informações, inclusive, para novos pesquisadores. De citar os dois, vai citar segundo fulana, segundo Lopes, né? Eu, no caso, segundo Lopes. Aplicação de gamificação no ensino de química, né? No oitavo ano, trouxe ganhos significativos na motivação, nisso, naquilo, outro. Essa ideia é corroborada por fulana, né? Aí bota o sobrenome dela, por fulana, que fez a mesma investigação no primeiro ano, chegando a resultados similares, né? Então, gente, tudo é válido, desde que você faça com uma metodologia fechadinha, bonitinha e use uma metodologia, né, bem com um arcabouço de informações ali bem fundamentado, tá? E o resultado mostraram alta aceitação e baixo custo e forte engajamento. Esse baixo custo é uma coisa que é muito válido, tá? Sempre pense em baixo custo. Lembre-se que quando eu mostrei para vocês os aplicativos que poderiam ser utilizados, né, as ferramentas que poderiam ser utilizadas para gamificar, tem aquelas que são pagas. E essa questão de tornar acessível a todos é uma coisa muito forte, tá? Semana que vem, eu vou com os meus alunos apresentar um trabalho na mostra mostra de astronomia do Espírito Santo. Eu faço um trabalho de pesquisa aqui com 2 grupos, né? Tem 2 projetos de pesquisa em andamento. Um deles é aplicar astronomia para escolas de ensino fundamental, para escolas da rede pública, né? Levar algo de astronomia, pode ser uma oficina, pode ser, né, várias coisas relacionadas à astronomia, para as escolas aqui do entorno, né? Já que eles não têm telescópio, eles não têm laboratório, não tem nada disso, e a gente aqui tem, a gente faz um projeto e tenta ajudar, né? Como pode. E o que acontece? A gente tem a primeira, segunda, terceira fase. Eu sempre levo os trabalhos até a terceira fase, mas eu ainda não ganhei. Por quê? Porque eu não estourei a bolha ainda do baixo custo, da acessibilidade. São coisas que estão muito alta. Se você consegue trazer, por exemplo, uma aula gamificada para alunos surdos, para alunos cegos, pensando nessa acessibilidade, cara, isso tem um ganho engajamento sem igual, tá? Para ganhar, tipo, o artigo do ano, né? Se você traz também um material acessível, né? Uma coisa que é inacessível, as pessoas, de repente, se torna acessível e fala, pô, todo mundo consegue ter isso aqui. Também ganha muito ganha muita moral, né? Com os pesquisadores de modo geral. Exemplo, astronomia é uma coisa cara. Você levar telescópio para as escolas é coisa cara. Por quê? Um telescópio bom vai gastar aí na faixa de uns 3 mil, né? 2 e pouco já dá para comprar um bom, né? É caro. Não dá para todas as escolas ter um equipamento desse. Mas os projetos que ganham muito destaque, né? Apesar do meu ter relevância aqui em nível municipal, local aqui, né? Os trabalhos que têm ganhado são trabalhos que
levam astronomia para todos, né? De baixo custo, tem um grupo que está fazendo observação sem telescópio, então eles utilizam o próprio celular das pessoas para fazer observação, para fazer astrofotografia, né? Isso é uma coisa muito válida, tá? E na metodologia, o que foi utilizado aqui? Bom, ela separou em 3 etapas, então tem a confecção dos jogos, os próprios alunos fazem parte, né, da construção desses jogos. E eu achei muito bacana, assim, o formato, né, do bingo deles. Então, assim, tem uma caixa com várias perguntas, e todas as perguntas relacionadas a algum elemento químico da tabela periódica. Então, por exemplo, tira lá uma pergunta que é: qual elemento químico que está mais presente nos ossos? Elemento químico mais presente nos ossos? Cálcio. Nem sei se acho que é carbono, mas vamos supor que é cálcio. Aí a pessoa responde cálcio. Pô, cálcio, peraí, cálcio. Aí ele olha no bingo dele. Tem que ter o elemento químico cálcio, mas o que isso gera? Gera discussão entre os alunos. Então, você tem um grupo, né, de 4 estudantes, por exemplo. Fez essa pergunta. O grupo vai se fechar e vai discutir. Cara, no osso, é o quê? Carbono? É cálcio? Não, seu burro. É potássio, cara. Só o quê? E aí vai. E aí vai. Essa discussão já é uma coisa bacana, né? Que você gera essa interação ali, né, em grupo, gera aprendizado, gera engajamento e tudo mais. E aí, a partir dessa informação, a pessoa olha no bingo dele. Se tem cálcio. Não tem cálcio. Ixi, não tem. Próxima pergunta. E assim vai. Entende? Bem bacana, assim, um formato bem bacana. E a pessoa vai marcando. Opa, qual elemento químico mais abundante na atmosfera? Nitrogênio. Vai ter gente que vai sacar oxigênio, né? E a partir dali a pessoa vai, né, marcando a tabela periódica, discute entre eles. É esse elemento químico? E aí a pessoa pode comer mosca. Por quê? Se ela pensa que, por exemplo, o elemento mais abundante da atmosfera é o oxigênio, por exemplo, quando é nitrogênio, a pessoa vai marcar no errado. A pessoa fala, bingo! Não, meu amigo, o oxigênio não saiu ainda. Como assim, professor, e tal? Aí pode gerar as instruções com os alunos da turma, tudo mais, né? Trazendo esse feedback em tempo imediato. Então, teve a parte de confecção, a aplicação dessa sequência didática e avaliação, que é o questionário mais exercício. Aqui, eles optaram por fazer um questionário sem o pré-questionário. Eu, particularmente, gosto muito de fazer o pré e o pós. Eu gosto de ter o comparativo, tá? Por quê? Quando você bota um questionário só após, não é nem metodologia experimental. Você não pode categorizar nem como experimental, tá? O que acontece? Existem metodologias de pesquisas distintas. Tem um pré-experimental, que você pega o antes e o depois, tá? Isso é uma metodologia pré-experimental. O experimental, uma metodologia experimental, exige que você tenha turma de controle, grupo de controle. Ou seja, o que você tem que fazer? Mas é muito mais trabalhoso, né? Você tem que ter uma turma em que você usa a metodologia convencional, você tem que ter uma turma que você faz o tratamento. O tratamento é o quê? Aplicar a sua aula gamificada, tá? E aí o que acontece? Lá na frente você compara esses dois grupos, tá? Isso que é uma metodologia experimental. O pré-experimental, você não tem um grupo de controle, mas você faz o pré e o pós. Quando você aplica somente o questionário no final, qual a garantia que você tem que os alunos melhoraram? Entende? Como que você vai... Eu não estou falando que não é válido, não. É válido, é super válido, mas qual a garantia que você tem que foi a sua metodologia que fez eles avançarem? Porque às vezes você pode pegar uma turma que é genial, os moleques já sabem tudo antes de você ensinar. E aí às vezes você não ensinou nada, não avançou em nada, em nenhum aspecto. Mas você vai dizer lá, a minha metodologia funcionou, olha como os alunos estão bem. Quando, na verdade, você tem que avaliar antes, você tem que saber como é que os alunos estão, antes da sua intervenção, né? E é isso. É uma pesquisa qualitativa e descritiva, né? Não, foi quantitativa também, eu não entendo por que qualitativa, mas foi quantitativa também, né? Alunos organizados em grupos com mediação do professor, aquilo que eu falei, né, os alunos discutindo ali questão a questão, o professor
fazendo o sorteio, né? Enfiava a mão na caixa, pegava uma questão e ia trazendo para os alunos. E o tempo que eu achei pequeno, 2 horas e 50 minutos, eu achei pouco para fazer tudo isso. Sorte que ela conseguiu, né? Porque eu gastaria muito mais tempo que isso. Gastei umas 2 semanas de aula para poder fazer o jogo e tudo mais. Resultados obtidos. Vão direto. Já que eles apresentaram ali, ó, essas informações, vamos direto para as questões. Ó, mas, de modo geral, 91% dos alunos ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a atividade. Todos afirmaram que o jogo ajudou na fixação de conteúdo. Aí é a opinião dele, tá? Eles afirmaram que ajudou. Mas isso não é fato consumado, né? Uma coisa é o aluno achar que ajudou, outra coisa é ter ajudado de verdade. E a atividade promoveu cooperação, interação e autonomia. Os alunos tiveram maior facilidade de relacionar os elementos ao cotidiano. Por que esse elemento ao cotidiano, relação, né? Porque a pergunta era alguma coisa relacionada ao cotidiano. E o elemento químico estava relacionado àquela pergunta que estava relacionada com o cotidiano. Então, você cria um paralelo, uma conexão direta entre o objeto de estudo, elementos químicos, e contextos reais, nossa vida, né? Então, aqui as perguntas e as respostas. Olha que coisa simples, gente. Não precisa inventar roda, vocês podem... Inclusive, essa aula aqui nem foi a autora que preparou. Essa metodologia, ela pegou num banco de dados. Então, assim, gente, não precisa inventar roda, vocês podem pegar algo que já foi aplicado num contexto e aplicar no seu. Já é produção de ciência, tá? Já é produção de informação. Então, a injeção do bingo químico dos elementos auxiliou na fixação de conteúdo? Todos eles responderam que sim, né? Contribuiu com um recurso didático no processo de aprendizagem? Alguns falaram que talvez. Contribuiu com um recurso didático? Alguns meio que não concordam tanto assim, né? Reparem, aqui não usou uma escala Likert. E eu acho que até isso aqui não tá legal. Tem que ser sim, talvez não, né? Se fosse uma escala Likert, é sim, o meio é algo intermediário e finaliza com o diametralmente oposto ao que está aqui. É sim, não. Talvez tinha que estar no meio, né? Mas tudo bem. Isso é questão de escolha do autor, né? Contribuiu para que a aula fosse mais dinâmica? Todos acharam mais dinâmico. Ajudou a melhorar o relacionamento com colegas? Isso aqui é algo que o autor não discutiu. Eu discutiria. Você vê, quando a gente fala, né? Essa questão do diamante. Às vezes, você olhar os dados assim reais, os dados coletados e reais, você descobre, enxerga coisas que o autor não viu e que você poderia complementar numa discussão. Que é isso aqui, ó. Relacionamento com os colegas em atividade em grupo. Um falou não. Ou seja, alguém ficou muito chateado com essa atividade ou com a reação dos colegas. Do estilo, fazer esse tipo de coisa tem efeitos colaterais. É muito bom, mas tem efeitos colaterais. Você pode criar inimizade e você vai ter que intervir ali, sabe? Então, são coisas que você precisa ficar atento também, né? Como pesquisador, como professor, e ficar atento, porque você vai ter que apagar a fogueira, incêndio às vezes. E esses que talvez disseram talvez, eles talvez queriam até dizer não, mas ficou meio sem graça pelo questionário. Ainda mais se você tiver que colocar nome no questionário, aí é mais um fator que pode fazer eles, não, eu vou colocar que talvez, porque eu tenho receio do professor me retaliar, alguma coisa nesse sentido, então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Olha isso aqui, ó, recurso didático ajudou a sanar algumas dificuldades do conteúdo. Olha, 3 falam que não. Não, cara. Para 3 falar não, é porque realmente tem aluno que ficou panguando, entendeu? Ah, deu para sanar dificuldade? Não, cara, eu continuei sem entender nada, entende? Então são coisas que dá para você discutir. Apesar da maior parte dos estudantes apontarem, né, que está ajudando a sanar as dificuldades no conteúdo, 3, que é um número significativo, não é um número pequeno não, 3, tá? Opinaram que não ajudou, né? Então tem as suas falhas, tá? Essas falhas também precisam ser discutidas no artigo. Em alguns casos, as falhas dizem mais do que os acertos, tá? Exemplo, a aula que eu fiz com vocês semana passada. O que vocês falaram no final da aula? Professor, acho que ficou muito longo. Vocês se lembram disso? Pois é. E o que eu vou fazer isso? Levar para o coração? Óbvio que não. Eu preciso refletir como professor
né, da disciplina e falar, realmente, eu fiz algo, não testei. Tá aí uma coisa que é interessante vocês fazerem também, testar o jogo antes de pesquisar. Vocês testam. Vou fazer metodologia, vou testar numa turma que não vai participar da minha pesquisa. Testa. E aí pega o feedback desses alunos. Usa esse feedback para acertar os erros. Tipo, botei muitas questões, botei 20 questões. Podia ter botado menos. Não, botei 30, eu acho. 30, não foi? Não, podia ter botado menos. Aí eu reduzi para 15. Ótimo. Já acertou um problema. E aí, quando você for aplicar na real, de fato, vias de fato, a sua pesquisa, a sua metodologia já está redondinha, né? Então, são coisas que a gente pode e deve falar. Aí, eu gostei bastante que eles apresentaram também aqui, ó, grau de satisfação do bingo químico dos elementos. Então, aqui, ó, isso aqui é uma escala Likert, apesar de que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é assimétrico. É uma escala Likert estranha, não é escala Likert, na verdade. Tá? Poderia colocar uma escala Likert aqui. Um rostinho, você poderia botar um rostinho. Felizão, sorridente, normal, neutro, tristinho e extremamente triste, aborrecido, né? Pode ser a escala Likert, tá? Reparem que a maioria botou muito satisfeito. Teve pessoas que botou muito insatisfeito. Nossa, esse autor coloca embaralhado, né? Podia botar o muito satisfeito e o extremamente insatisfeito aqui embaixo. Mas ele dá uma embaralhada, não dá para saber qual a ordem aqui. Mas tá bom, escolha dele, né? Fazer o quê? E a maioria, ó, ficou aqui, ó, dentro do satisfeito ou muito satisfeito. E teve gente que ficou muito insatisfeito, né? Muito satisfeito. Precisa analisar isso aqui. Por que que muita gente, quer dizer, não foram muitas pessoas, né? Acho que 3 pessoas ficaram insatisfeitos, muito insatisfeitos. Não gostaram nem um pouco da atividade, né? Porque você não vai atender a 100% da população do seu público heterogêneo, né? Não vai atender. Aqui, ó, acertou, errou, acertou parcialmente. Tá aqui também. Quantos elementos possuem a tabela periódica? Todos acertaram. O que são colunas da tabela periódica? Ó, 9 acertou parcialmente e 1 errou. E o que são linhas? Também. 2 erraram, 2, né? Temos aí os resultados. Perguntas simples que geram informações, dados que podem ser utilizados ali na construção do seu artigo. Tá? Discussões. Eu vou saltar isso aqui porque vocês hoje estão um pouco tão dodóizinho, tão tímidos. Hoje vocês estão tímidos, mas eu vou só discutir então. Eu que vou falar, eu queria que vocês participassem, mas eu que vou falar. Tem que tomar muito cuidado, tá, com relação a essas intervenções, porque pode criar inimizade, então é ficar muito atento, tá? Tomar cuidado para não ficar focado na superficialidade. Às vezes, quando você traz um game para a sala de aula, a galera pode ficar muito focado no jogo e esquece que ali por trás tem um objeto de estudo que é o conteúdo. O principal objetivo tem que ser aquilo que você está trabalhando, tá? E não o jogo em si. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Ficar só na superficialidade do jogo. Isso não pode acontecer. Tá? E lembrando, recapitulando, levar jogo para a sala de aula não é gamificar a aula. Tá? Jogar um jogo, mesmo que trate do assunto que você está trabalhando, não é gamificar a aula. Para gamificar, você tem que usar os elementos dos jogos para ensinar, tá? Os elementos dos jogos, para você despertar ali o interesse do aluno e trabalhar. Inclusive, essa autora aqui deu premiação para todos os participantes, tá? Ela não quis usar o elemento de jogo. Gente, benefício não é. Tô cansado, tá? Esqueci o elemento de jogo. Gratificação, não é gratificação, não. Reforço positivo também não é, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Ela deu premiação para todos, tá? Todos que participaram. Tem gente que vai ser a favor disso, tem gente que vai falar contra, né? Eu particularmente gosto de dar para todos, mas com uma diferenciação. Tipo, o primeiro colocado ganha bombom, o segundo colocado um pirulito, o terceiro bala. Todos ganham, todos se divertem, todos ganham. Mas você dá essa diferença de premiação, pode fazer o aluno ficar mais engajado, né?
ficar essa disputa, desde que seja contida, seja num nível saudável, eu acho interessante, tá? Para a sala de aula. E vamos analisar o artigo 10, que fala sobre ensino de evolução, biologia, né? O artigo 10, intitulado Sequência Didática, Gamificação como Estratégia para o Ensino de Evolução Humana no âmbito do PIBID. Explicando para vocês o que é PIBID, é Programa de Iniciação à Bolsa... Não, Programa de Incentivo... Oh, meu Deus, eu sei que corresponde, esqueci o nome da sigla, mas eu sei que... Iniciação da docência final, mas esse I é P, programa. I, Bolsa de Iniciação à Docência. Os últimos Bolsa de Iniciação à Docência, é Programa de Incentivo. Não sei se é isso. A Bolsa de Iniciação à Docência, tá? Que é basicamente os alunos que estão lá se formando na graduação de ciências, matemática, de qualquer matéria, na verdade, né? Eles recebem uma bolsa para atuar junto aos professores numa escola, né? Então, tem algumas escolas que são contempladas por esse programa, os alunos recebem uma bolsa e estão ali, ó, atuando junto com os professores. Não tem aquilo que eu falei lá atrás, né? Que é difícil você aplicar um RPG na sala de aula. Aplicar com PIBID seria ótimo, porque são jovens, alguns até adolescentes, outros já maiores de idade, mas são pessoas jovens, gostam dessa coisa de game, e eles podem muito ajudar em diversos aspectos. Neste caso aqui, os alunos conseguiram preparar uma aula gamificada num contexto de pandemia. Então, os alunos estavam à distância e eles aplicaram um quiz utilizando a própria plataforma da Google, né? Eles aplicaram um quiz usando o PowerPoint mesmo, tá? Então, vamos ver o resumo aqui, ó. É um relato de uso de gamificação em uma sequência didática sobre evolução humana. Foi aplicado no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, durante o período de ensino remoto, e utilizou um quiz interativo no PowerPoint mesmo, utilizado via Google Meet. E o objetivo, eles promoveram a aprendizagem ativa, autônoma e reflexiva. E os resultados, todos eles, gente, mostram isso. Por isso que é interessante a gente pensar em metodologias ativas, pensar em uma coisa diferente, que sempre causa engajamento, sempre. Pode ter situações ruins? Pode. Você vai ter sempre uma meia dúzia ali que não vai gostar da atividade, que vai preferir o tradicional. Mas, de modo geral, você cria um engajamento interessante ali nos alunos, tá? Os resultados mostraram melhoria na motivação e no engajamento dos alunos. Então, a metodologia. Então, é uma pesquisa qualitativa e descritiva desenvolvida no âmbito do PIBID, né? Em biologia lá na UESB. Ocorreram 3 encontros. Primeiro, uma aula expositiva dialogada, conteúdos de evolução e darwinismo. Então, primeiro você entra com teoria. Depois você entra com quiz gamificado. Né? É a aula lá com quiz que eles fizeram, usando o próprio PowerPoint mesmo. E depois uma atividade final, elaboração de mapas mentais. Uma pena que no artigo eles não colocam os mapas mentais dos estudantes. Eu não entendo qual é a deles. Eles produzem um conhecimento ali. Eu queria ver os mapas mentais, sabe? É uma falha. Então, na hora que vocês colocarem, gente, as informações de vocês, não precisa botar todo o questionário. Às vezes vocês botam lá 10 questões. Num artigo, se você botar as 10 questões, fica ruim. Mas você pode fazer uma tabela mostrando as informações. Uma tabela ocupa pouco espaço, né? Dá para você trazer essa informação sem prejudicar o tamanho do artigo, sem ampliar muito o artigo. Traz, às vezes, um gráfico que mostra a evolução dos alunos, sabe? Traz essas informações. Traz os mapas conceituais. Você refaz ele num appzinho ocupando pouco espaço. Traz alguns exemplares de estudo de caso. Ó, veja a evolução deste aluno. O mapa conceitual antes dele era isso. O depois é isso. Né? Inclusive, é algo importante colocar que eles não fizeram o pré e o pós. Vocês podem utilizar, usando o Google Meet, né? Usando o Kahoot ou qualquer outro aplicativo, vocês podem fazer, inclusive, o próprio Kahoot pode ser o seu pré e o pós. Você pode aplicar um Kahoot sem os alunos saberem nada daquilo. Dali você já tem informações.
dá a sua aula, sei lá, uma semana de aula, 2 semanas de aula, aplica o Kahoot de novo, entende? Vocês podem utilizar os dados coletados ali no Kahoot como fonte de informações para vocês poderem construir o artigo de vocês. Tá? Então, são possibilidades, estou colocando aqui como possibilidades, que vocês podem utilizar na hora de produção do artigo de vocês. Tá? E a coleta de dados, observação do comportamento, interação e desempenho dos alunos. Tá? Então, foi uma coisa mais, como se diz, qualitativa. Apesar de eu utilizei muito na minha tese, na minha dissertação, né, de mestrado, eu utilizei mapas conceituais, que é algo, o conceito é parecido, apesar de não ser exatamente igual, o conceito é parecido. E eu consegui quantificar isso. Então, dá para você pegar informações qualitativas e quantificar também, desde que você utilize a metodologia adequada. Então, resultados objetivos. Alto engajamento e entusiasmo durante o jogo. E aqui, eis uma afirmação dos alunos, né? Professor, vai ter mais? Né? Mostrando que os alunos querem que traga essa aula gamificada, né? Melhoria nas interações sociais e cognitivas entre os alunos. O quiz contribuiu para a fixação de conteúdos complexos como darwinismo e racismo. E feedback imediato, ou seja, os alunos erravam. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso no PowerPoint. Eles conseguiram colocar no PowerPoint. Os alunos escolhiam a questão, ele ia para a questão dentro do PowerPoint. Se o aluno via acionamento do microfone, ele dava a resposta, e se a resposta fosse certa, ficava verde. Né? Eu não sei se ele fez transições, não sei exatamente como foi feito. Faltou também eles descreverem como foi feito essa atividade, né? Faltou informações ali na leitura do artigo, deu para perceber isso, tá? E feedback imediato, né? Permitiu ajustar a mediação do docente e desenvolvimento de competências sociais, emocionais e políticas. Ali eles trataram, né, algumas questões, como por exemplo, por que a imagem de evolução não pode ser utilizada, né? Enfim, tratou algumas questões assim. E discussões cara, toma muito cuidado, né, com o que você faz, porque dependendo da circunstância, do quiz que você faz, igual aquele meu que eu apliquei para vocês, pode ficar muito grande, você pode criar, e é impossível você atender a todos os estudantes, devido à heterogeneidade do grupo que você está trabalhando. Tá bom, gente? É isso que eu queria trazer para vocês. Esses 3 estudos de caso, 3 possibilidades, tá? E é isso, gente. Vocês viram que, assim, não tem muito mistério, tá? Não tem muito mistério. Vocês podem... Não queiram criar um monstro muito grande para fazer um trabalho muito difícil, tá? E vocês viram que, assim, são trabalhos relativamente simples. Esse último, fazer um quiz, aplicar o quiz, dar a aula teórica, aplicar um quiz e fazer uma análise de dados, que pode ser o próprio quiz em si. Ou você pode criar você pode fazer um forms, pedir para os alunos responderem forms, aquilo ser seu banco de dados, certo? Então, gente, tem várias possibilidades. E você não precisa inventar a roda, né? Eu sei que eu estou repetindo essa mesma informação, mas você pode pegar algo que já está pronto. Inclusive, qualquer um desses 10 artigos que eu trouxe para vocês, se vocês replicarem no contexto de vocês vão ter uma nova cara, uma nova repaginação. E na hora de escrever o artigo, vocês podem trazer dados que eles omitiram na escrita deles. Os erros que eles cometeram ali na hora de se expressar, na hora de colocar os dados para discussão, vocês podem acertar isso e trazer um artigo com uma qualidade maior, melhor. Pode publicar numa revista, tá? Coisas relativamente simples. Vocês podem trabalhar no campo de conhecimento, vocês podem trabalhar no campo de opinião, né? Vocês podem medir, ao invés de querer medir o conhecimento dos alunos, vocês podem medir o engajamento deles. Vocês podem trazer um estudo de caso e apenas um relato do professor, tá? Tem muitos pesquisadores que eles têm uma crítica com relação à quantificação. Eles preferem, né, eu tive a orientação de alguns professores lá na UFES, inclusive, que eles têm uma pegada mais qualitativa mesmo. É tipo a visão do professor sobre o que foi aplicado ali, sem ligar para aplicações de questionários,
Você pode não aplicar questionário, por exemplo. Fazer um estudo de caso. Você pode trabalhar somente com aluno com necessidades especiais. Às vezes você tem na sua escola 3, 4 alunos com necessidades especiais. Você cria uma gamificação ali com aqueles 4 alunos e aí você pode estudar esses 4 casos, trazer lá o aluno A, B, C e D, né? Então tem várias possibilidades, tá, gente? E vocês vão precisar aplicar isso, né, no contexto de vocês, tá bom? É isso, galera. Vocês têm alguma coisa a comentar? Alguma coisa que vocês queiram contribuir, compartilhar? Alguma experiência de vocês sobre o que a gente está falando? Só falar que eu já tive uma ideia de gamificação na graduação, né? E foi com coisas assim, sem jogo mesmo. E cada vez que eu assisto as suas aulas, eu me interesso mais na gamificação do que no jogo. Legal, legal. Muito bom. É bom saber que assim, a gente está contribuindo. A ideia é essa. A ideia é a gente contribuir para a formação de vocês e também trazer ideias. Porque, cara, tem ideias tão besta que passa despercebido e a gente só começa a enxergar isso quando a gente para refletir mesmo, tá? Eu gosto de pensar que o menos é mais. Quando a gente começa a pensar isso, a gente tem mais ideia. É isso aí. Deixa eu só ver, acho que minha conexão não tá legal aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Para vocês está rodando bem? Já está fluindo bem aí? Oi. Enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui nas mensagens. Não tem nenhuma mensagem, né? Mas é isso então, pessoal. Mais alguma contribuição? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, pessoal, vou dar como encerrada a aula. Tá? Calma, deixa eu só baixar aqui a lista de presença. Baixar a lista de presença. Baixando a lista de presença aqui. Calma, só um instantezinho. Chamadas terceira aula, aula 3. Ok, tá baixado, gente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Deixa eu ver, chegou uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui. Não, foi só o ok. Então é isso, pessoal. Grande abraço, boa noite para vocês, tenham bons estudos. Não esqueçam, tem atividade para sábado, tá? Para entregar no sábado até 23 horas e 59 minutos, tá? Beijinho. Tchau, galera. Bons estudos para vocês aí.